Acredita que há gravidade entre os seres? Que o destino une as pessoas por uma razão? Uma data, 2011, foi quando Hirohiko Araki encerrou a saga original de JoJo's Bizarre Adventure, com a parte mais controversa e talvez a mais mal compreendida de todas, Stone Ocean. Entre os 6 arcos que compõem o universo inicial da série, Stone Ocean é frequentemente identificado como o mais polarizador e o menos compreendido em sua estrutura temática. E de fato, é bem diferente mesmo. Em sua superfície narrativa, o enredo apresenta Jolene Kudio, filha de Jotaro Kudio, herói da terceira parte, injustamente encarcerada em uma penitenciária de segurança máxima na Flórida. Trata-se aparentemente de mais uma jornada de superação, amizades e combates com stands. Mas por baixo, Stone Ocean é um tratado sobre o destino, sobre a tentativa de um homem de se tornar o arquiteto final da realidade. Aqui somos apresentados a um dos conceitos mais interessantes de Jojo, a gravidade como uma força que vai muito além do seu significado físico, alcançando uma dimensão metafísica, como uma manifestação do próprio destino. Atenção! Aviso que daqui para frente este vídeo conterá spoilers. Para quem vê de relance, Stone Ocean é a mais violenta e trágica das partes de Jojo. Jolene morde, chuta, se desfaz em cordas e enfrenta um padre obcecado que quer revelar o destino da humanidade. No final, quase todo mundo morre. O universo reseta e o espectador fica com uma pergunta pairando no ar. Foi tudo em vão? A resposta de Araki é um sonoro não. Mas para entender por que, precisamos mergulhar no que Stone Ocean está realmente dizendo. Tudo em Stone Ocean gira em torno de um conceito que Araki transforma de abstrato em físico, a gravidade. Mas atenção, Araki não está falando da gravidade de Newton, atração proporcional à massa, mas como força metafísica de atração entre almas significativamente conectadas. Ainda antes de Stardust Crusaders, Dio pergunta a Pucci se ele acredita que existe um significado no fato deles terem se encontrado. A resposta implícita é que sim, encontros carregados de sentido são regidos por uma atração invisível. Essa ideia funda o que poderíamos chamar na filosofia de teleologia forte. Teleologia é basicamente o estudo das causas ou finalidades dos seres, buscando seus propósitos, e teleologia forte é um conceito que afirma a existência de finalidades ou propósitos intrínsecos e objetivos da natureza. Todas as coisas, seres e processos naturais possuem uma finalidade inerente, intrínseca e pré-determinada em si mesmos, movendo-se inevitavelmente em direção ao fim último, sem interferência. Ou seja, nada seria fruto apenas do acaso, não há acidentes. Cada evento está vinculado a um plano maior, que Pucci denomina como a vontade do céu. Pucci internaliza isso como um dogma. Para ele não existe acaso. Cada confronto, cada encontro, cada morte, cada sucessão de acontecimentos, tudo está conectado por essa gravidade que empurra o universo em direção ao fim específico. E esse fim é o céu que Pucci quer alcançar. O que Araki criou aqui é uma teleologia forte. Tudo acontece por uma razão, e essa razão converge para o plano do vilão. Os filhos de Dio, Húngaro, Riquel e Donatello, são literalmente atraídos para Pucci pela gravidade do destino. Jolene sendo presa, traz Jotaro até a prisão. Pucci rouba os discos, evolui os stands. Cada passo dos heróis é gravidade trabalhando a favor dele. A perseguição até Cabo Canaveral acelera tudo exatamente como ele precisava. É o tema central, lutar contra o destino só o torna mais forte, porque a resistência aumenta a atração. A tese é simples, não existe acidente. Todo encontro, toda luta, todo confronto faz parte de uma teia invisível, e compreender essa teia e aceitar a gravidade é o único caminho para o que o Dio chama de céu. Gravidade, encontro, significado, destino. Para Pucci, essas 4 palavras são sinônimos. O Kybalion, uma das obras mais importantes do Hermetismo, diz que tudo é correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. O
O poder do Simum é justamente este: inverter a gravidade e sugar o prazer. A gravidade lunar que move o oceano seria igual à gravidade do destino que move as vidas humanas. Put hackeia o princípio da correspondência. Eles se tornam em cima que ditam embaixo. Made Heaven é o princípio da vibração, outro princípio hermetista. Levado ao extremo, ele acelera a vibração do cosmos inteiro com a gravidade. Jung via a sincronicidade como uma atração significativa entre eventos. Não causa efeito, mas imãs do inconsciente coletivo. Put transforma isso em lei física. As pessoas são puxadas pelo campo de significado do destino. Ele se posiciona como o centro da mandala. O que torna Put um vilão tão único e tão aterrorizante é que ele não se importa em ser combatido. Pelo contrário, ele conta com isso. Araki criou aqui uma situação deprimente, para dizer o mínimo. No fim das contas, parece não haver sentido na luta, já que todo esforço em enfrentar o vilão apenas o aproxima da conclusão dos seus objetivos. E é isso mesmo que acontece no fim das contas. Put irá ter seus planos frustrados com um erro de cálculo, mas isso não muda o fato de que a protagonista e seu grupo apenas dançaram em sua mão por toda a obra. Essa situação paradoxal quebra a lógica das narrativas clássicas, onde com muito esforço, dedicação e poder da amizade, o vilão sempre acaba derrotado, assim como aconteceu nas partes anteriores de Jojo. Vejamos alguns exemplos que revelam essa armadilha do destino. A gravidade existe no meu corpo e no meu espírito, e vai continuar existindo quando tudo terminar. A sorte está do meu lado e o destino está me colocando à prova. E justamente o que vai me ajudar a viver no céu é a linhagem de sangue da família Joestar. Percebem a lógica? Jolene quer salvar o pai. Luta, foge, resiste. Mas cada um desses movimentos que ela acredita serem obstáculos para Put, na verdade remove um empecilho do caminho dele. É o que podemos chamar de paradoxo da resistência. Quanto mais os heróis lutam contra o destino que Put proclama, mais eles o realizam. Esse dispositivo narrativo, em que a luta contra o destino o realiza, constitui uma inversão da estrutura clássica do shonen de superação, aproximando-se mais de uma tragédia grega na qual o herói, quanto mais luta, mais se enreda na trama que levará à ruína. É isso que faz o Stone Ocean brilhar, na minha opinião, e também explica um dos motivos de ser a parte que mais divide opiniões. Para entender Put, precisamos entender seu stand, ou melhor, seus stands. A evolução do stand de Put em 3 estágios, White Snake, Simum e Made Heaven, corresponde às 3 etapas clássicas da grande obra alquímica, Nigredo, Albedo e Rubedo. Contudo, Put executa uma versão corrompida desse processo, o que explica em última instância o fracasso do seu paraíso. O primeiro estágio, White Snake, encarna o Nigredo, fase relacionada ao preto. Na alquimia tradicional, trata-se do primeiro estágio, onde ocorre a putrefação da matéria bruta, que decompõe o composto original em seus elementos primordiais. White Snake atua roubando discos de memória e discos de stand, ou seja, dissociando os seres de suas identidades e poderes. Jotaro perde a memória e os seus poderes, por exemplo. A prisão de Green Dolph Street funciona como um vaso hermético, recipiente fechado onde essa dissolução ocorre sob controle. Vale lembrar que o White Snake possui outros poderes muito pouco utilizados, além do mais conhecido extrair memórias stands. No início da parte 6, Jotaro e Jolene são atacados pelo White Snake. A sala de visitação começa a derreter e eles caem em estado de sonho, lutando contra inimigos reais, enquanto seus corpos são consumidos lentamente com uma espécie de ácido viscoso e branco, o que mantém a temática de dissolução. Do ponto de vista simbólico, Put executa corretamente o Nigredo. O problema para ele vem depois. Antes de falar sobre o Simum, propriamente dito, é importante mencionar a figura do Green Baby. Na alquimia, a gravidade é a força que une os elementos contrários, Sol e Lua, Rei e Rainha, etc. Put usa o Green Baby para criar o Simum. A gravidade do destino é o ímã alquímico que puxa as peças para o Rubedo. Sem essa atração, o homúnculo não nasceria. Paracelsus descreve o homúnculo como um ser artificial, criado em frasco com sêmen, sangue e putrefação,
uma paródia da criação divina. O Green Baby é um múnculo literal, um feto verde, vegetal, que cresce dentro da prisão e cresce absorvendo vidas. E a cor verde é bastante significativa também. Na alquimia, o Viridis Leo, leão verde, é o símbolo da força dissolvente, que é o ácido sulfúrico espiritual, que devora o sol, o ouro, o ego solar, durante o Nigredo. O Green Baby é exatamente isso. Criado do osso de Dio, o sol vampírico, ele devora o princípio solar para poder nascer. Simun, então, deveria corresponder ao albedo, que é a segunda etapa da grande obra alquímica. Após a dissolução do Nigredo, que é a morte/putrefação, o albedo é a purificação, a lavagem da matéria, que agora reflete a luz da lua. Put, no entanto, corrompe essa etapa. Simun não une, inverte. A gravidade se torna negativa. Corpos são virados do avesso, não purificados. O próprio nome remete à lua crescente, símbolo de um albedo incompleto, pois não há uma lua cheia. Além disso, é durante a transição para Simun que Put experimenta sua única crise de fé real, perguntando a si mesmo se Dio poderia estar errado sobre ter encontrado um caminho para o paraíso. O albedo de Put é incompleto. Falta-lhe a integração do princípio feminino e a aceitação da imprevisibilidade que ele carrega. Não há união, só desorientação. O estágio final, Mid-Heaven, deveria ser o rubedo, a obra vermelha, a ressurreição, o sangue, o sol, a pedra filosofal, a união dos opostos que gera a vida perfeita. Mas o que Put entrega? O mundo onde todo mundo sabe o que vai acontecer, onde não há surpresas, onde a ansiedade do futuro foi estipada pela certeza absoluta. Parece paz? Parece, mas não é. O que Put realmente entrega é um universo acelerado, onde todos conhecem previamente o próprio destino. Trata-se, sob a aparência de paraíso, de uma eternidade vazia, sem surpresas, não há escolha. Sem escolha, não há amor genuíno. Sem amor, não há vida. Sem conflito, não há evolução. O rubedo existe calor, integração e morte simbólica seguida de renascimento. Mid-Heaven apenas repete o mesmo ciclo acelerado. Em suma, Whitesnake dissolve corretamente. Simun purifica de forma incompleta. Mid-Heaven falsifica a ressurreição. Put completou a forma, mas não a substância da grande obra. Seu céu é a morte disfarçada de eternidade. A tríade de Put é uma grande obra interrompida, pois lhe faltou o calor da vida. Porque aquecer exigiria o que mais teme, imprevisível, o coração. E nessa história tem um nome: Jolene. Para compreender a função de Put como antagonista, é interessante recorrer também à cosmologia gnóstica. Nela, o demiurgo é uma divindade menor, ignorante e arrogante, que cria um mundo material acreditando ser o Deus Supremo. O demiurgo impõe leis imutáveis e aprisiona faíscas da verdadeira divindade em corpos mortais. Dá para extrair da mitologia gnóstica vários símbolos bastante interessantes. Em Stone Ocean, ressalvadas as devidas diferenças, Put atua como demiurgo, cabendo-lhe muito bem esse arquétipo. Ele crê que a gravidade é a lei fundamental do universo, quando de fato é um princípio que ele mesmo elevou a dogma. Sua salvação, o paraíso de Mid-Heaven, não liberta as almas, mas as fixa em uma rotina previsível. Ele ignora qualquer dimensão que escape dos seus cálculos. E a principal delas é a imprevisibilidade humana, corporificada em Jolene e depois em Empório. No gnosticismo, Hai-Marmene é a teia de causas e efeitos que mantém as almas presas no ciclo de sofrimento. Put chama isso de gravidade. Diz ele que quem compreender a gravidade alcançará o céu, mas o que ele quer realmente dizer é: quem aceitar a sua prisão será recompensado. O simbolismo lunar em Stone Ocean é ambivalente. Na tradição alquímica, a lua representa o princípio feminino, a reflexão, a intuição e o inconsciente. Put, no entanto, busca uma lua sem acolhimento, fria, calculável, servindo apenas como espelho de seu próprio plano. Na alquimia, a lua rege a prata, o metal imperfeito, dúctil, que precisa ser fixado pelo sol. A lua também é o feminino místico, em oposição ao sol masculino. O nome Simun, além da referência musical direta à música de Paul McCartney, remete à lua crescente, mas Put jamais atinge a plenitude da lua cheia, representada talvez por Jolene. O estágio do albedo corrompido indica que Put purificou demais
eliminando a umidade, o sangue e o calor, exatamente o que Jolene reintroduz ao lutar com o próprio corpo, que literalmente se desfaz em fios. Quando Jolene age por conta própria, sem o pai, sem permissão, sem plano, Pucci a chama de emocional, estúpida e imprevisível. No clímax, a lua é testemunha silenciosa do reset, mas não interfere, é o feminino recusado e por isso mesmo vingado pelas mãos de Empório. No mito gnóstico, a queda do mundo material começa com Sofia, a sabedoria, uma emanação divina feminina. Sofia age por conta própria, sem seu pai masculino. Seu movimento errado gera uma imperfeição, e essa imperfeição se torna o demiurgo. Ou seja, o demiurgo existe porque Sofia desobedeceu. Jolene desobedece o tempo todo na obra. Ela desobedece o plano do Pucci, ela é a imperfeição que o demiurgo não consegue eliminar. Além disso, sempre foi um elemento rebelde, obedecendo à sua própria vontade. Só que, diferentemente do mito gnóstico, a imperfeição de Jolene não cria o demiurgo, ela enfrenta. Jolene Cudio não é ingênua. Ela compreende certo momento da trama que pode estar dançando na mão de Pucci. Essa declaração funda uma ética da resistência consciente. Jolene não pode vencer o sistema a partir de dentro, e ela sabe disso. No entanto, ela redefine o que significa vencer. Não é derrotar Pucci no plano dele, mas transformar sua própria derrota em legado. Ao entregar o disco do Weather Report para Empório, Jolene não está tentando ganhar a partida de xadrez, ela está criando um novo jogador, alguém que Pucci não incluiu no tabuleiro. E agora chegamos ao ponto onde tudo quebra. A falha fatal de Pucci, e o ponto central de nossa tese. Justamente o menino Empório. Diferentemente dos demais heróis, Empório não possui uma linhagem de All-Star. Não tem um stand de combate. O Bunny Down the House apenas permite acessar espaços fantasma, e não demonstra ambição ou força de vontade extraordinária. Ele é, para o sistema do padre, irrelevante. Mas há algo que o padre não calculou, e é exatamente essa irrelevância que o torna invencível. O paralelo com o Senhor dos Anéis é esclarecedor. Sauron, o grande olho que tudo vê, jamais considerou a possibilidade de que os hobbits, criaturas pequenas, sem poder militar uma ambição de domínio, poderiam destruir um anel. Sua derrota vem de um ponto cego. Quando Pucci reseta o universo, mantém o Empório vivo porque não o considera uma ameaça. Não é grande o suficiente para entrar nas equações do padre. Essa decisão, baseada em arrogância, é o que permite que Empório insira o disco de Weather Report e mate o demiurgo com o próprio poder que Pucci julgava ter controlado. É realmente surpreendente que Dio, o vilão mais icônico e importante de Jojo, seja mais bem trabalhado na parte onde ele nem ao menos aparece, a não ser em flashbacks. O Dio de Stone Ocean não é um vampiro vilanesco de Phantom Blood, nem o grande mal imóvel de Stardust Crusaders. Ambas as versões ilustram um mal simples de sem muitas camadas. O Dio de Stone Ocean é um ser que busca transcendência. Sua doutrina da gravidade, formulada nos flashbacks, constitui o evangelho que Pucci canoniza e radicaliza. Dio não quer dominar o mundo. Dio quer prever o mundo. Ao passar tanto tempo no fundo do oceano, Dio desenvolveu uma angústia metafísica. A resposta que ele encontra é a gravidade, uma física da alma. Mas há uma diferença crucial entre mestre e discípulo. Pucci radicaliza Dio, transforma a angústia pessoal do vampiro em um plano de salvação universal. O Dio que o padre serve não é o Dio real, é uma construção mental, um complexo de ideias que não é vida autônoma. Só que quando Pucci entra em crise e vê o Dio no céu, aquilo pode ser uma alucinação, um stand residual, ou a ideia de Dio ganhando vida própria. O que importa é, o Dio real está morto. Pucci serve a uma divindade ausente. O Dio que move Pucci é uma promessa, e promessas são mais poderosas do que corpos. No fim das contas, o novo universo do Pucci não durou. O padre construiu o que podemos chamar de um sistema fechado, baseado em dois pilares principais: a gravidade, como força fatal e unidirecional, e a gnose invertida, conhecimento como obediência, não como libertação. O sistema dele falhou porque subestimou a imprevisibilidade encarnada em Jolene, a invisibilidade estratégica de Empório e poder da herança afetiva, o disco passando por amor, não por cálculo.
Com a morte do padre, o ciclo se quebrou. O paraíso que ele construiu, aquele mundo de certeza absoluta, de destino revelado, de tédio eterno, desmoronou. Pucci queria um universo sem acidentes. O que ele não entendeu é que o universo sem acidentes é um universo sem vida. Jolene, ao morrer, mostrou isso. Empório, ao sobreviver, provou isso. E no lugar surgiu algo que Pucci jamais poderia ter criado. Um mundo onde Jolene se chama Irene, onde ela não precisa ser uma Joystar, onde ela pode apenas viver. Ela não reconhece Empório, não se lembra da batalha, não carrega o fardo do que passou, mas Empório lembra. E esse é o paradoxo final de Stone Ocean. Jolene venceu, mas no novo universo ela não sabe que venceu. Pucci perdeu, mas seu plano por um instante funcionou. O destino existe, a gravidade é inevitável, depende para quem você pergunta. Pucci construiu uma prisão perfeita, com regras claras, com gravidade previsível, um destino escrito em cada parede, mas ele esqueceu de trancar a porta dos fundos, e a porta dos fundos tinha o tamanho de uma criança. Empório venceu porque Pucci não conseguia imaginar que alguém sem ambição de destino pudesse ser relevante. Venceu porque o medo de uma criança, quando transformado em coragem por amor, é mais forte do que qualquer gravidade. Venceu porque Jolene, antes de morrer, me ensinou a única coisa que o paraíso de Pucci nunca poderia oferecer: a certeza de que não estamos sozinhos. Stone Ocean não é uma história sobre a vitória do bem sobre o mal, pelo menos não nos termos convencionais. É uma história sobre a falência do determinismo total. Bom, então é isso. Agradeço a todos que assistiram até agora. Esse é um vídeo que eu curti muito fazer. Entre todos os vilões de Jojo, Pucci é o meu favorito. Então, se você também gostou desse ensaio, eu vou pedir 3 coisas. Deixar o like para um canal como Dissidência Pop que está começando, faz toda a diferença. Compartilhar sua opinião nos comentários. E terceiro e último, se inscrever no canal e ativar o sininho. E é só. Até a próxima.